Olá, ouvintes e espectadores do podcast São Paulo nas Alturas. Aqui é Raul Justilores e hoje a gente recebe Jaime Garfinkel, da Porto Seguro. E vamos falar muito sobre Campos Elíseos, centro, filantropia, vários assuntos da cidade. Se este é o primeiro podcast que você está ouvindo, siga o nosso canal. Tem várias entrevistas aqui com arquitetos, urbanistas, empresários, para falar da nossa querida cidade nesses tempos de pandemia, que tomara terminem logo. Bem-vindo, Jaime. Eu quero fazer só uma pequena apresentação. Acho que você é sinônimo da Porto Seguro, mas é importante lembrar que a Porto Seguro se tornou essa gigante pelo seu trabalho e também dos seus pais, Abraão e Rosa, né? Abraão e Rosa Garfinkel. E eu queria perguntar, antes de nada, na comunidade judaica, ela cresce no Bom Retiro, e quase todo mundo estava no ramo da tecelagem. Então, a primeira pergunta para situar aí o nosso ouvinte: por que Seguros e por que Campos Elíseos? Bom, é muito bom estar aqui, Raul. A pergunta por que seguros ela tem que voltar para a década de 30, porque meu pai conseguiu um emprego naquela época, os imigrantes realmente ficavam no ramo de têxtil, mas meu pai, não sei por quê, conseguiu um emprego numa companhia de seguros. E lá fez a carreira, né? Mudou de companhia, mas sempre ficou no ramo. E o porquê Bom Retiro é porque lá no final dos anos 60 veio a notícia de que a General Motors ia lançar o primeiro carro de passeio no Brasil, que era o Opala. E a comunidade judaica tinha-se, pelo menos eu ouvia dizer, que tinha uma grande simpatia pela marca Chevrolet. E aí se juntaram um grupo de judeus e resolveram fazer uma concessionária Chevrolet perto do lugar onde a comunidade estava. Então, daí acharam um terreno na Alameda Dino Bueno, que fica na divisa com o Bom Retiro, né? E lá construíram a Guaporé. Então, dali, toda a história se desenvolveu. Depois aí é uma longa história, quando surgiu a Porto Seguro, que meu pai não tinha ideia, em 1969, de que ia ter um dia uma seguradora, mas quando tivemos a seguradora e precisávamos expandir o escritório, no início, os escritórios da Porto Seguro eram na Avenida Paulista, exatamente na época em que começou a escavação do metrô, abrindo toda a Avenida Paulista. E nós precisávamos de espaço, a Avenida Paulista estava uma bagunça, e, por acaso, a concessionária tinha um terreno na Avenida Rio Branco, 1489. Aí veio, por que não construir um prédio de escritórios lá na Rio Branco? Nós tínhamos uma planta aprovada, e aí, em 4 anos, construímos o edifício, que está até hoje, é o primeiro edifício do complexo. E aí acabamos ficando, né? Por causa disso, acabamos ficando no bairro. Aliás, falando da Rio Branco, quem está se perguntando que prédio é hoje, aqui atrás, no meu descanso aí de tela, é o edifício Cícero Prado, projetado, construído e incorporado pelo arquiteto Gregory Warshawczyk, nascido na Ucrânia, no final do século XIX, chegou ao Brasil em 1923, na minha cidade de Santos. Então, o Warshawczyk, esse judeu ucraniano, também era incorporador e construiu esse prédião ali na Avenida Rio Branco, num momento que se achava que Campos Elíseos virariam aí o novo Higienópolis. Se pelas dimensões do prédio e dos terraços, o Warshawczyk acreditava que haveria uma grande área de luxo. Eu já queria começar a perguntar desse bairro, então, onde o seu Abraão, aliás, a família dele também veio da Ucrânia, também conseguiu escapar de lá, como a família do Warshawczyk. Por que Campos Elíseos hoje? Ou seja, acho que muita gente deve perguntar há anos, para você especialmente, por que não se mudar para Paulista ou para Faria Lima ou para outro lugar?
quando o bairro de Campos Elíseos passou aí por diferentes processos aí de crise, de decadência. Por que continuar no bairro? Primeiro, para nós sempre foi um lugar muito prático. Os nossos funcionários vêm muito da Zona Norte e da Zona Leste. E estamos perto do centro, perto da Marginal. Então, foi sempre um lugar que foi bom para os funcionários e também para os corretores de seguros. Quando eu estava no ramo, havia muita circulação de corretores nos escritórios, trazendo papéis, propostas, sinistros, etc. Então, era bom estar em um lugar prático. Então, era prático estar nos Campos Elíseos. Segunda coisa, era um lugar, como a companhia foi se expandindo rapidamente, foi um lugar onde a gente tinha possibilidade de comprar imóveis, porque tinha espaço, né? E felizmente, né, a gente conseguiu comprar bons espaços amplos. Então, deu para expandir a empresa. Felizmente, ela pôde se expandir muito. Eu até hoje não sei, diante do retorno dos funcionários para os escritórios, não sei quanto desses prédios vão estar ocupados, mas nós temos um enorme investimento lá em imóveis e com muita alegria, porque até eu vou contar uma história. O primeiro prédio que a gente construiu, que foi esse do 1489, ele acabou ficando pequeno e surgiu um terreno logo atrás, que era das irmãs que estão do Colégio Santa Inês. E nós compramos aquele imóvel, inclusive eu trouxe o arquiteto o Israel Sankowski para ver o imóvel que nós tínhamos acabado de comprar, e ele achou aquele casarão, que existe até hoje, um primor, uma coisa fantástica. E aí fizemos um acordo com o Condefat, porque tinha um problema de limitação de espaço, e pudemos fazer o prédio sobre o casarão. O prédio passa por cima do casarão. E ficou até muito interessante arquitetonicamente. E nós, naquela época, quando íamos fazer o prédio, veio uma dessas incorporadoras nos falar: mas, poxa, vocês vão fazer um prédio de 10 mil metros quadrados aqui, por que não fazem na Berrini? E um diretor, meu companheiro, falou: poxa, Jaime, é verdade, eles têm razão. Mas eu ganhei a discussão com o seguinte argumento: mas Marco, chama Marco Vettori, Marco, nós não estamos fazendo o prédio para vender, nós estamos fazendo o prédio para usar. E para nós é muito mais prático usar aqui. Então, aí ficamos. E aí, também, bom, se ficamos, aí começamos a participar dos problemas, dos desafios do bairro, né? Que todo mundo conhece. Mas estamos lutando contra eles. Né? Claro. Aliás, o seu pai começa lá, a gente tem que lembrar que ele compra Porto Seguro em 72, quando Campos Elíseos estava na sua primeira grande transformação. O governo do estado tinha ido embora de lá, deixando aí dezenas de palacetes vazios, vários deles vazios até hoje, e viadutos na Avenida Rio Branco, ou seja, aquilo que a gente viu no Minhocão e em outros lugares, também passou por cima de Campos Elíseos. De lá para cá, ou seja, você começou a trabalhar com o seu pai lá pouco depois, né, desde 78 à frente dos negócios, deve ter visto o bairro passando por transformações, inclusive por essa piora dos últimos anos, né? Cracolândia e tudo mais. Como você foi vendo e como foi a conversa com as autoridades? Teve algum momento de, pelo amor de Deus, prefeitura, governo do estado, não deixem esse bairro desmoronar? Houve vários momentos assim, né? Eu acho que eu falei com todos os prefeitos da época, né? O último com que eu falei foi o Fernando Haddad, no sentido de nós fizemos reformas, ajudamos a reformar a Praça Princesa Isabel, a praça diante do Largo no Largo Coração de Jesus, nós reformamos ela inteira, demos um batalhão para a polícia polícia municipal, né? A Guarda Metropolitana, né? GCM. Isso, a GCM, na rua Dino Bueno. Fizemos tudo o que podíamos
quando fomos solicitados, para ajudar a manter o que era possível manter. E hoje, a gente tem, nos meus números, eu não sei se são atuais, nós tínhamos um efetivo de 16 pessoas mantendo a segurança para proteger os funcionários, que tem muita gente que não quer vir trabalhar lá, muitas vezes. Então, a gente mostra que dá segurança, a gente tem vans que levam os funcionários da estação do trem para ou do metrô para a companhia. Então, nós temos um custo nisso, mas eu acho que um dia aquele bairro que ainda tem casarões tão bonitos e ruas largas, né? É um bairro bem planejado, ele vai voltar a ser bonito de novo. Aliás, tem umas fotos lá na companhia, no caminho no corredor que vai para o teatro, umas fotos tiradas de Campos Elíseos, em que foram tirados os fios elétricos, as intervenções, e mostra só os prédios como deveriam ser naturalmente, limpos, como está aí o edifício atrás de você. E é lindo, né? A avenida fica linda. Então, isso pode ser recuperado. E aí tem um lado lógico, já estamos lá, temos que ficar e investir. E temos muitas iniciativas para a melhoria do bairro, né? Junto com os moradores da região. Aliás, vocês abriram há não muitos anos uma incubadora de startups lá, a Oxigênio. A maioria das incubadoras de startups em São Paulo estão no eixo da Faria Lima ou da Berrini, e algumas poucas aqui na Paulista, perto de onde eu moro. Como tem sido essa experiência? Porque, então, é um público jovem, tech, frequentando aí os Campos Elíseos. A Oxigênio, sim. Realmente, eu não entendo, porque toda vez que eu vou lá para Berrini, final de expediente, final do dia, teve uma época que eu ia buscar um neto meu que fazia aula de música lá perto. É um inferno o trânsito. Para você sair do escritório, tem um amigo que me fala que tem dias que ele fica 15 minutos para poder sair da garagem, né? Então, nós, os Campos Elíseos, temos muito mais tranquilidade. Primeiro, que estamos perto de vias de acesso e com zero trânsito, né? O trânsito se forma nas extremidades da Rio Branco e não mais. Então, eu acho que nós estamos muito bem localizados. Tem esse problema da Cracolândia. Sim, mas é um problema social que, aliás, com a pandemia, nós estamos vivendo o problema dos moradores de rua, ele está se espraiando pela cidade inteira, porque é um problema, não é dos Campos Elíseos, é um problema do Brasil, né? Então, nós temos que trabalhar isso, né? E não fugir do bairro, né? Tem que conseguir viabilizar o bairro. Há outras grandes empresas na área, como essa interlocução, pensando em Porto Seguro, é uma andorinha grande, mas é uma andorinha. Tem mais gente se unindo para tentar resistir no bairro? Olha, teve um pouco de aproximação nossa com a Folha de São Paulo, que está na Barão de Limeira. Ela é a maior empresa ali perto. No tempo da Cristina Frias, eu era muito próximo dela. Então, nós tentamos fazer alguma coisa juntos. Hoje, nós temos também criamos um programa chamado Campos Elíseos Mais Gentil. Então, nós temos um pequeno escritório que fica lá na própria Alameda Barão de Piracicaba, fica até separado do nosso prédio, do outro lado oposto da rua. E lá, esse escritório trabalha para receber todas as informações dos não sei quantos quarteirões, vai da nossa rua até a Barão de Limeira, e da Notzman até o final, perto da favela do Moinho. Nós monitoramos aquilo com a ajuda de todas as empresas que são padarias, pequenos negócios, etc. Todo mundo está ligado nesse projeto Campos Elíseos Mais Gentil. Então, se tem um buraco na calçada, se tem sujeira, etc., nós juntamos essas informações e passamos para a prefeitura, né? Para a nossa seção regional lá da prefeitura. E funciona, porque a prefeitura daí dá respostas.
Então, até é um programa que eu me encanto muito, porque tem um lado educacional aí, né? De que, para o bairro funcionar, os moradores têm que se envolver. Então, nós temos uma reunião mensal, né? Vêm poucas pessoas, infelizmente não vêm muitas, mas a gente mantém as reuniões, alguns vêm resultado, porque começam a ver que a calçada fica limpa, a calçada fica consertada. Então, isso é um projeto de longo prazo e que eu acho que é por aí que o nosso bairro e os outros quaisquer, né, tem que ter coisas parecidas assim. Então, o Campos Elíseos ficou um desafio para nós, né? Fica assim, não, temos que viabilizar. Mais do que tudo, nós temos do lado a Sala São Paulo, né? Então, tem alguns monumentos ao Museu da Energia, tem agora o Sesc Bom Retiro. Né? Então, temos coisas grandes acontecendo lá. Então, e eu acho que estão sendo construídos edifícios de classe média, está construindo o hospital, né? O Hospital Pérola Byington vai sair ali. Então, eu acho que naturalmente que vai se convivendo, e eu acho que o problema o problema da Cracolândia não vai se resolver de uma hora para outra, mas tem que ser lentamente, com persistência, cuidado, não é? Não adianta prender nem internar ninguém, é com cuidado que a gente vai sanar aquele problema. Aliás, por uma coincidência, nós jantamos recentemente na casa de uma amiga e a gente falava da Cidade do México e como o centro histórico da Cidade do México foi muito recuperado, assim, eu diria que é irreconhecível nos últimos 20 anos. E aí o Carlos Slim, de um lado, como os prefeitos de esquerda da Cidade do México, aí uma espécie de aliança incomum, inusitada. A atual prefeita, Cláudia Sheinbaum, é uma prefeita de esquerda, mas tem uma boa relação aí com as empresas do Slim, e, de alguma maneira, houve essa parceria que ainda é rara em São Paulo e, de fato, melhoraram. Queria perguntar para você, se o senhor tivesse aí o ouvido, né, do Dória, do prefeito Ricardo Nunes, das outras autoridades, o que Campos Elíseos hoje precisaria mais? Por onde começar? Ou seja, além dessas coisas que o deixam aí otimistas, como o SESC, o novo hospital, que outras coisas ainda faltam que a gente deveria focar? O fundamental é se resolver o problema da Cracolândia, né? Ali é fundamental, porque isso afasta as pessoas. A gente tem um problema, nós temos o Teatro Porto Seguro e tem um público que não quer vir porque tem medo da aproximação, de chegar lá, como é que eu vou chegar? Então, e aí deve acontecer o mesmo na Sala São Paulo, né? Então, eu acho que a gente tem que resolver isso, né, de alguma forma. Que já se tentou, todo mundo que se envolveu no tema, Dória, Fernando Haddad, todo mundo tentou, o Bruno Covas. Há uma aproximação lenta de alguma solução, mas nenhuma mágica, né? Então, eu acho que esse é o problema crucial. Outro é ter uma verba, por exemplo, eu apelei muito que não se deixasse deteriorar a Praça Princesa Isabel. Nós fizemos toda uma reforma, chegou ao ponto, Raul, que um dia eu pedi para o diretor responsável pela área de manutenção, eu falei, olha, tira as plaquinhas de propaganda da Porto Seguro da praça, que está feio para nós, porque ela está toda suja, quer dizer, não adianta que vai explicar para as pessoas que sujou tudo de noite, né? E era um trabalho incessante, nosso e da prefeitura. Então, nós tiramos as placas, né? Então, tem que ser um trabalho de manutenção e aí não é fácil. Realmente, eu reconheço que a prefeitura tem prioridades, né? Então, sei lá se eles têm recursos suficientes para ter a segurança e a limpeza necessárias para manter aquilo com aquele monte de gente circulando e tem de tudo, né? Então, não é fácil e são pessoas, né, que não têm endereço certo, né? Então não dá para
a polícia cobrar o imposto da barraquinha do. Não dá, né? Então, isso é um desafio, sim, mas é o maior. E é o maior. Eu acho que, uma vez resolvido esse problema, eu acho que os Campos Elíseos podem ser um fenômeno, porque tem imóveis ainda bonitos, baratos, espaço, ruas arejadas, né? Eu espero que não haja especulação imobiliária e não deixem construir prédios altos, mas deixem prédios baixos. Ficaria um bairro modelar. Aliás, eu publico muito no meu Instagram fotos ali da Barão de Limeira e tem gente que não imagina que haja tanta boa arquitetura e um lugar tão aprazível, tão arborizado como ali os últimos quarteirões da Barão de Limeira. Aliás, Israel Gauman fez um belo prédio lá, o edifício Manaus. Mas já que estamos falando de arquitetura, muitas empresas fogem de casarões históricos. Acham que é uma dor de cabeça, casarão tombado, é muito complicado. Qual é a sua experiência aí de, então, manter, restaurar e ter ali um casarão utilizado? Olha, virou um valor. Eu confesso que eu tinha a mesma opinião da maioria. Puxa, vai dar uma dor de cabeça ter um casarão, etc. Mas foi o arquiteto Israel Sankovsky que me falou, olha, seria um absurdo perder um casarão como esse, né? Então, lógico que fizemos um prédio muito mais caro de construir, mas ficou um cartão postal. Até hoje, o cartão postal da Porto Seguro é aquele casarão com o prédio em cima. O casarão rendeu até uma peça de teatro que foi levada lá, que foi Irma Vap. Não, Irma Vap não, desculpe. Esse teve no teatro. Esse esteve no teatro. Não, teve uma peça que se passava o público acompanhava os atores e atrizes pelo casarão. Nós fizemos, isso tinha sido acabado de ser construído. Eu estou esquecendo o nome da peça. Depois a gente lembra. Então permitiu, e isso teve um ganho de imagem para a empresa incomensurável, né? Então foi muito bom. E hoje é um lugar onde a gente tem recepções especiais, encontros ficou mais ou menos um lugar caseiro, né? Nós temos lá salas de estar, uma bela mesa para fazer um almoço, um jantar. Então ficou uma coisa que tornou a companhia um pouco mais familiar, o fato de ter o casarão. E também tem os jardins do casarão, que também foram aproveitados, são aproveitados pelos funcionários para a hora de descanso, né, intervalo de almoço, etc. Então, a arquitetura, na minha opinião, eu não sou arquiteto, eu sou engenheiro muitas vezes briga com o arquiteto, né, porque reclama das ideias que os arquitetos têm. Poli versus FAO. Exatamente. Mas tem que reconhecer e tornar o uso dos edifícios, na minha opinião, criativo, né? Usar o edifício de uma forma em que você use o que ele pode te oferecer. E é muito bom. Eu vejo que enfim, nós estamos lá desde 74, a gente começou a construção do prédio da Rio Branco em 74, mudamos em 76. Então, 40 anos, 45 anos, 45 anos. Então, e com um aproveitamento muito bom, né? Muito prático para os funcionários. Que bom, que bom. Olha, tantas empresas têm o seu cartão de visitas. Uma torre espelhada genérica, então tem esse valor de receber num casarão onde muitos investidores, clientes, acionistas têm até curiosidade para ver como era um casarão do século retrasado, do início do século passado. Isso aí é uma diferença, né? Nós temos uma placa lá, a história do casarão do Dino Bueno, né, que foi governador, e isso interessa as pessoas. De fato, a gente fazia almoços lá com os corretores, depois tirávamos uma foto, anos a fio, nos jardins do casarão, né? Foi muito, muito bom. E ainda está lá até hoje. Claro. Aliás, falando de relação com o centro, o seu pai comprou há algumas décadas alguns imóveis ali na Nestor Pestana.
né? Hoje é o que ali? Você sabe, o primeiro imóvel que meu pai comprou, meu pai ficou, não sei como, eu era garoto, ele ficou amigo do Otto Weinberg, que foi o construtor do edifício Itália. E o Claro, Otto, grande incorporador. exatamente. O Otto convenceu meu pai, era o começo da inflação, aí foi que meu pai começou a ganhar dinheiro. Meu pai convenceu, disse, olha, compre apartamentos, que não havia correção monetária, né? Então, você, com a desvalorização da moeda, você vai pagar os apartamentos. E ele comprou uns 4 kitnets no prédio que se chama Edifício Guaporé. Conheço. Depois, Claro. conhece esse prédio? O Tem aquele CREA café era. por $1 punhado no térreo. É um belo prédio. É um belo prédio. Exatamente. E aí, depois ele foi comprando garagens no subsolo. E aí, no final, ele acabou comprando um mezanino no subsolo de garagens, que era uma oficina. Naquela época, era a oficina que mais consertava automóveis para a companhia, para o Porto Seguro, que depois a gente transformou em escritório. Interessante. E que agora, como a Porto Seguro, o pessoal esvaziou os escritórios, né? Agora a Porto Seguro, o imóvel acabou sendo propriedade minha, foi cindido da companhia, e a companhia me devolveu o imóvel. E aí eu tenho uma ligação muito grande com aquele imóvel, porque foi lá, enquanto se consertava meu carro, que eu sonhava, junto com o sócio do meu pai, a ideia de ter uma companhia de seguros de automóvel, que ninguém queria fazer seguro de automóvel, por que a gente não faria uma companhia que se sustentasse em cima disso? E eu quero, então, agora, estamos trabalhando no projeto e no orçamento de uma reforma para transformar aquele escritório num grande centro de ONGs. Quer dizer, eu quero oferecer espaço para ONGs como filantropia, dar espaço para e fazer um escritório, sabe, bem moderno, com teto alto, moderno e amplo. E quero Como fazer uma lá, porque incubadora ou como um coworking? não, é como um coworking de ONGs. E porque eu quero manter aquilo, porque eu sou muito supersticioso. Eu acho que ali começou o negócio, eu quero que continue lá. Claro. E tem algum recorte? Que tipo de ONG vai poder utilizar esse coworking? Bom, as nossas, eu tenho um amigo que é o Hélio Matter, com quem eu já falei, que é do Instituto Acatu, que é para o consumo consciente. Ele quer vir. Nós temos o Instituto Ação pela Paz, também quer vir. O Hélio conversou com mais 2 ONGs, então também estão querendo vir. Porque para as ONGs, o problema da localização consome um recurso grande, né? E nós podemos fazer uma coisa juntos, com auditório, de uma maneira simples, mas que possa juntar cabeças, né? Cabeças de gente pensando em terceiro setor. Eu estou muito animado com isso. Estou preocupado com o valor do orçamento que já veio, mas eu vou acabar fazendo, não tem jeito. É bom lembrar que Teatro Cultura Artística está sendo reconstruído lá, tomara que fique pronto logo, né? O teatro que sofreu com incêndio há 13 anos, mas parece que agora a obra finalmente está quase sendo finalizada. E esse prédio, então, que seu pai investiu, é bom lembrar, foi projetado pelo arquiteto, braço direito do Otto Weinberg, que era o Franz Repp, o grande arquiteto que fez o edifício Itália, que fez os edifícios Lausanne, Lugano e Locarno, lá na Avenida Higienópolis, e que foi o grande arquiteto das kitnets em São Paulo. Os melhores prédios de kitnets da cidade foram projetados pelo Franz Repp, que é um arquiteto que literalmente estudou e trabalhou com os criadores da Bauhaus, depois foi funcionário do Le Corbusier por 3 anos em Paris, foi sócio do Jean Ginsberg, grande modernista francês, e veio para no Brasil por causa da tragédia do Holocausto, né? A mulher dele, Marie, foi mandada para um campo de concentração de Drancy, na França. Ele, que era alemão, foi capturado pelos nazistas e obrigado a trabalhar para os nazistas enquanto a mulher estava no cativeiro. E por esses milagres que às vezes acontecem,
Os dois sobreviveram, se reencontraram 2 anos depois de terminada a guerra. Na época não havia WhatsApp, então um achava que o outro tivesse morrido, então eles se reúnem e decidem que a Europa não era lugar para se morar mais para eles, e eles vêm com a filha pequena, Elizabeth, morar no Brasil. Então, o Franz Repp, a Marie Elizabeth, viraram aí brasileiros, ele se naturalizou brasileiro, Franz Repp, e desenhou grandes prédios. Então, sugiro a quem gosta de arquitetura, dá uma olhadinha ali na Nestor Pestana, tem esse bar badalado por um punhado de dólares, olha para o prédio em cima, tem uns cobogós ali muito criativos e são do Franz Repp, então é bom lembrar. Muito bom saber. Olha, esse prédio está ligado à minha vida toda e eu agora, hoje foi um dia que é histórico, eu fiquei sabendo, eu nunca me tinha me interessado qual era a origem do prédio. Eu sabia que tinha sido incorporado pelo Meinberg, mas nada mais. E o Meinberg só nomeava os prédios dele com nomes indígenas. Então, vários prédios que o Franz Repp projetou, Araraúnas, Ibiúna, Baúna, Guaporé, tem esses nomes indígenas, né? Ou seja, algo que agora a gente está recuperando a cultura indígena, eles fizeram isso no início dos anos 50. Já que você falou de filantropia e de ONGs, eu queria, antes de a gente terminar, falar um pouquinho sobre o seu trabalho com presídios, com penitenciárias, que é algo aí pouco conhecido e que não é a bandeira mais comum de ONGs e de filantropia no Brasil, ainda que nós tenhamos uma enorme população carcerária no país, a gente não se preocupa tanto, infelizmente, com a reinserção desses presos. Como se chegou a esse assunto, a esse tema, e o que é que você tem feito? Olha, tudo tem essa origem meio parecida. Meus pais, que tinham vindo... Meu pai veio pequeno da Ucrânia, mas falavam muito dos parentes que morreram na Europa e falavam dos campos de concentração. E isso marcou a minha infância, né? E eu, depois, ao longo da vida, ouvindo as notícias, que sempre são são piores do que a verdade, na realidade, apontando os problemas dos presídios brasileiros, eu sentia uma culpa, porque eu pensava, os alemães não fizeram nada pelas pessoas que estavam nos campos de concentração, mas tudo bem, eles não podiam fazer porque era uma tirania tremenda, né? Morreriam se metessem lá. Mas eu posso fazer alguma coisa pelos presídios, né? Tem gente em condição subhumana a poucos quilômetros daqui. E eu acredito, a pena tem que ser cumprida, sim, mas não a segregação da sociedade, né? A perda de liberdade é a pena, e não o castigo, né? Não o castigo físico, ficar superpovoado na prisão. Aí eu sempre persegui esse problema e acabei descobrindo uma moça, a minha colega Solange, e começamos a discutir. Ela trabalhava na FUNAP, que é a Fundação Nacional Manuel Pimentel, uma coisa assim, que cuida de dar empregos para egressos ou para arranjar empresas que queiram investir em trabalho nos presídios. E a Solange sabe tudo o assunto, e eu acabei descobrindo que o grande problema, nós somos a terceira população carcerária do mundo, são 750 mil presos no Brasil, né? Porque não tem mais lugar, mas senão teria mais. Só perde para os Estados Unidos e China, imagino. Exatamente. E a gente acabou, o óbvio com um nível de volta ao presídio, depois da liberdade, nós temos um nível de volta ao crime de mais de 70%. Então, você tem um trabalho que é de enxugar gelo, porque nunca vai se vencer a quantidade de novos espaços que vão ter que ser construídos se a gente continuar com esse nível de reincidência. Então, o que é o nosso trabalho no Ação pela Paz é trabalhar para projetos a gente chama de ressocialização, mas muitas vezes são de socialização. São pessoas que não tiveram educação nenhuma, não têm profissão nenhuma, então, e que querem voltar à família e querem voltar a ter uma vida normal.
naquele hall de pessoas presas, tem todo tipo de gente. A primeira vez que eu fui ao presídio, eu falei, puxa, mas é gente como eu, não é diferente, né? A gente precisa ir lá ver como é que é. Então, nós trabalhamos na reinserção com projetos de psicologia, profissionalização, etc., e também no esforço de arranjar emprego para os egressos. Porque se não houver emprego, aí volta. Muitos egressos estão lá na Cracolândia, porque não arranjam nada e vão se recolher na droga e na abstração. Então, daí é que eu me envolvi nisso. Então, aí, o Instituto existe desde 2015 e é um trabalho desafiador, mas eu acho muito importante, né? Eu não me arrependo nem um pouco de ter começado a trabalhar nisso. Que bom, que bom. E acaba fechando aí um círculo, né? A gente começou a falar de Campos Elíseos, de Cracolândia. A gente tem que imaginar que, se a Cracolândia algum dia a gente tiver uma grande política social e de saúde, né, não só de segurança para lá, a reinserção das pessoas que estão na rua, que estão nos presídios, que nem estudam nem trabalham, é talvez um dos grandes desafios do Brasil. Né? Todo mundo merece uma segunda e uma terceira chance, só que se você é de classe média ou de classe alta, você tem uma quinta chance numa boa, você pode fazer tudo errado e alguém vai te ajudar, enquanto uma grande parcela da sociedade brasileira que parece que não tem nem a primeira chance, né? Quanto mais a segunda. Então, Perfeito. Queria te agradecer muito, só para terminar, porque tenho certeza que vai ter gente perguntando. Alguma sugestão do que falta fazer na Cracolândia ou do que a gente deveria prestar mais atenção, governo ou sociedade? Eu tenho uma visão de que a gente teria que dar se debruçar, a sociedade deveria se debruçar e olhar com racionalidade a política de drogas. Eu acho que começa por aí, né? Não adianta ficar. Uma vez eu ouvi quanto dinheiro se gasta na repressão sem resultado. Então, não é aquela história que o Einstein falava, né? Não se vai conseguir um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então, o resultado não está funcionando. Então, eu acho que começa por aí. E o segundo, lógico, que é um trabalho de paciência, de envolvimento para que haja recolhimento daquelas pessoas de uma maneira respeitosa, aqueles que querem se curar. Né? Tem que haver uma disciplina, eu acho que tem que ter uma disciplina no uso do espaço público, mas tem que ser seguido com muita calma, com muito cuidado, porque já se tentou fazer assim, de uma hora para outra e não deu em nada. Então, eu acho que aproveitar as experiências que tivemos, quase todas fracassadas, olhar a política de drogas, que eu acho que tem que ter uma reformulação na cabeça da sociedade, aí acho que as coisas vão melhorar. Por uma coincidência, eu gravei um podcast recente com a Patrícia Vilela Marino, e ela disse praticamente a mesma coisa. Não foi combinado, aliás, nem com ela, nem com o Jaime. Os papos foram até lá. Mas, para quem se perguntar, este não é um podcast sobre urbanismo, sobre cidade. Eu acho que as cidades brasileiras ignoraram tempo demais os temas de segurança, de drogas e da repressão às drogas. E deu no que deu, do Iapoque ao Chuí. Então, que bom ter 2 podcasts aí consecutivos. Acho que você pode ter o melhor urbanismo do mundo, mas com a nossa política de repressão às drogas, a gente vai ter cidades com áreas de guerra, com áreas de muito conflito. Jaime, muitíssimo obrigado. Então, muito obrigado. Foi um prazer enorme e aprender tanta coisa com você. Muito bom. Obrigado. Imagina. Muito obrigado. Até o próximo podcast. Obrigado aqui aos ouvintes. E escutem os outros. A gente fala aqui muito de cidade e que inspire não só São Paulo, mas todas as metrópoles brasileiras. Até mais.